Muito legal. O Credo Apostólico ele é um documento importante porque ele é uma síntese daquilo que nós cremos. Eu aprendi o Credo, eu era criança, ainda católico, e eu o tinha como uma reza. Mas o conhecer a palavra do Senhor me mostrou que ele é uma síntese, um resumo daquilo que nós cremos. Por isso ele é chamado apostólico. Foi algo que os apóstolos elaboraram, para que eles pudessem, de forma resumida, mostrar em tudo que eles acreditavam, em tudo que nós cremos. Tá certo? O credo é um dos primeiros passos, né, da nossa formação de novos membros aqui da igreja. Todo aquele que se deseja tornar membro da igreja passa por um treinamento, e a base para esse treinamento é o credo apostólico. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos nos dividir em classes, tá? Nós vamos dar uma tolerância aí de 5 minutos, tá, gente? Devido ao avanço da hora, teve ceia hoje, então nós podemos retornar até 11h35, tá bom? Para não prejudicar muito as aulas dos irmãos, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. E nós vamos prosseguir aqui com a nossa caminhada em 1 de Pedro. Já no capítulo 4, o nosso irmão Lúcio Wagner, no último domingo, finalizou o capítulo 3 e já introduziu o capítulo 4 de 1 de Pedro, ou 1 Pedro, como vocês quiserem. E Pedro, ele segue nos encorajando. O objetivo de Pedro é encorajar a igreja. Achei bem interessante o tema que o Lúcio Wagner deu à sua aula, que foi o sofrimento. Como é que é? A nossa caminhada não se encerra com o sofrimento. De fato, o sofrimento não tem poder de nos parar, muito embora ele tente, e muito embora nós nos sintamos desestimulados ao passo que sofremos. E Pedro vem falando, ao longo da carta, sobre o sofrimento. Sofrimento esse que está aliado a uma vida coerente com a vontade de Deus. Para podermos resumir, nós podemos dizer o seguinte: o que Pedro está falando é que quem viver da maneira que Deus quer, vai sofrer. Isso pode parecer desinteressante no momento, porque é comum que as pessoas acorram às igrejas, acorram à fé, para sentirem alívio das suas dores. Normalmente, até nós, quando vamos aconselhar, evangelizar alguém, falamos: você precisa ir para a igreja, sua vida está uma bagunça. Mas o fato é que o estarmos aqui não nos impede de sofrermos. Na verdade, nos coloca em sofrimentos. Por quê? Nós começaremos a fazer um contraste, viver em contraste, melhor dizendo, com o mundo. E, obviamente, isso vai gerar atritos. E esses atritos vão nos causar algum sofrimento. Mas não, meus irmãos, o sofrimento não é um impeditivo para a vida. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Então, eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 4, a partir do verso 12. Como eu disse, nosso irmão já introduziu os primeiros 11 versículos, nós vamos ainda falar neles, mas eu queria chamar a sua atenção para os versos de 12 a 19, do capítulo 4 de 1 Pedro, onde diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Percebam que Pedro aqui ele é bastante enfático ao encorajar os irmãos. Não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. A ideia de fogo sempre nos remete a juízo, sempre nos remete a algo que vem como objetivo de provar alguma coisa. Ouro e metais preciosos são provados pelo fogo. Da mesma forma, Pedro usa essa ilustração para dizer que as tribulações da vida, os sofrimentos que enfrentamos na nossa caminhada terrena, têm como objetivo nos depurar, tem como objetivo provar a nossa fé e nos dar maior robustez em nossa caminhada com Deus. Mas como eu ia dizendo no início, o sofrimento não é um impeditivo à vida. O sofrimento não é um ensejo para que você desista da vida. Muito pelo contrário. Se sofremos com o Senhor, é um sinal de que estamos buscando a melhor das vidas. Isso porque Deus sabe o que faz. O início do capítulo 4, a guisa de conclusão, Pedro vai dizer: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o que nós podemos inferir a partir daqui é que, se o cristão sofre, é porque há propósitos. Nada que você atravesse na sua vida em termos de desafios é por acaso. O Senhor tem um negócio contigo. O Senhor tem objetivos muito claros para a sua vida. O Senhor sabe o que Ele quer para você e de você. Então, tudo que nós atravessamos tem um claro objetivo, tem um claro propósito, e o Senhor sabe exatamente o que isso significa. Então, para que nós entendamos o que os versos de 12 a 19 vão nos falar, é importante que nós nos lembremos do seguinte: o que esses propósitos significam para nós? Nós vamos perceber que o sofrimento ele tem uma utilidade. E essa utilidade se verifica primeiramente na luta contra o pecado. Verso 3 diz ainda: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O que Pedro está dizendo é que o tempo da prática do pecado cessou. Pedro está tratando com irmãos e irmãs que nasceram de novo. E ele diz: basta, o tempo da dissolução já era, já foi. O sofrimento, portanto, ele tem como proposta nos tornar sensíveis ao que acontece ao nosso redor. Sensíveis também à vontade do Senhor, ao ensino de Cristo Jesus, que nos estimula a nos assemelharmos a Ele. O comentarista bíblico William MacDonald vai dizer que o cristão é confrontado com duas possibilidades: o pecado ou o sofrimento. Se você foge do sofrimento, você cai no pecado, que mais tarde vai te colocar de novo em um sofrimento, só que um sofrimento indigno, um sofrimento que aborrece ao Deus, porque é um sofrimento que tem a marca de ser a consequência das suas escolhas nefastas. Mas se você enfrenta o sofrimento, está reservado a você a glória. Então a perspectiva aqui é de que o cristão é aquele que declara guerra contra o pecado, ele luta. Por isso, Pedro aqui, fazendo às vezes do zelote que era, vai dizer: armai-vos. Armai-vos de quê? Do mesmo
pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A ideia de que nós entendamos que o sofrimento de Cristo foi justamente por causa do pecado. E se hoje nós sofremos ao buscarmos uma vida santa, é justamente porque estamos andando nas pegadas de Cristo Jesus. Então é uma guerra declarada, onde eu e você devemos lutar, buscando compreender cada vez mais a vontade de Deus, resistindo ao pecado e enterrando o nosso passado, não voltando para visitar aquelas ações que antes costumavam nos definir como pessoas. É interessante que a caminhada com Cristo começa depois do que chamamos de conversão, que é um processo que envolve regeneração, transformação, a conversão e a santificação. Nós estamos todos envolvidos nesse processo. Mas algo que é recomendável nesse processo é não visitar o passado, ou seja, não voltar às antigas práticas. É não sentir saudade dos pecados de antigamente. É não desejar o prazer enganoso daquelas coisas que antes eram comuns em nossa caminhada. Então, esqueça a sua vida de pecados. Então, no sofrimento, nós somos instados a lutar contra o pecado, mas também a sermos testemunhas de Cristo. Por isso, difamando-vos, verso 4, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Isso aqui é bem interessante porque o mundo, de fato, considera estranho aquele que vive uma vida santa. E, normalmente, aqueles que tentam ser santos são achincalhados, são ridicularizados, são alvos de piadas, são taxados de pessoas bobas, que não sabem aproveitar a vida. Mas testemunhar a Cristo envolve renúncias, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, se renunciamos ao mundo, entramos na perspectiva de louvor ao Senhor. E louvar ao Senhor num mundo caído causa estranheza, o mundo vai achar ridículo, o mundo vai achar inadequado. Mas o fato é que a postura santa de um servo de Deus incomoda, porque você com isso lança luz no contexto de trevas que você adentra. E essa é a perspectiva do cristão, ele tem que ser um incômodo. Se ele chega no lugar onde há corrupção, dissolução, prostituição, ele tem que ser aquele que cause vergonha. Ih, chegou o santão. Pois é, chegou mesmo, então vamos parar. Essa é a ideia. Porque quando a luz chega no ambiente, ela dissipa as trevas. Quando a luz chega em determinado lugar, ela acaba com a escuridão. Entendendo, claro, que o julgamento é do Senhor. Ele está diante de todos. Mas reconheçamos, irmãos, a morte não é o fim. Muitos morreram por essa renúncia. Temos aí Estevão, temos o próprio Cristo, pessoas que viveram de uma forma agradável a Deus, mas que desagradaram profundamente os homens. O martírio de Estevão é uma coisa absurda. O menino não estava fazendo nada de errado. Educado, tranquilo, sereno, mas a sua serenidade causava ira nos pecadores. E por isso eles o mataram. Uma outra coisa que o sofrimento ele vai fazer aflorar no nosso coração é a expectativa da volta de Cristo. Se você achar que o mundo é o melhor lugar do mundo, você não vai querer que Cristo volte. Mas o sofrimento nos lembra que a nossa casa não é aqui. O sofrimento ele tem um recado a trazer para o meu coração e para o seu. Ei, você não está em casa. Esse não é seu lugar. Nós precisamos, meus irmãos, sair
da chamada banheira quente. É gostoso, né? Você está numa banheira com água quente, só o narizinho de fora, bom demais. Lá no acampamento de casais tinha um ofurô lá, era uma delícia. A gente ficava lá até 1 da manhã e assim, puxa vida, tem que ir embora. Muitas vezes nós nos acostumamos com o mundo dessa maneira. Puxa, está tão bom aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Só que o sofrimento vem e lembra você não está em casa não. Então é assim que o Senhor usa o sofrimento na vida do cristão para nos fazer acordar, para nos fazer entender que o nosso lugar não é aqui, que o desfecho ainda está por acontecer e se dará quando Cristo vier. E o cristão não pode esquecer de passar essa mensagem, de lembrar dessa mensagem, de entender o peso dessa responsabilidade, porque nós temos que anunciar que Cristo está às portas. E é isso que vai nos conferir vitalidade para a nossa vida. A gente muitas vezes não se lembra da parábola das 10 virgens. E aí o fato é, você está preparado para se encontrar com Cristo? Durante muito tempo, pensar nisso me dava um frio na espinha. Ou no espinhaço, eu não sei como é que chama. Mas o fato é que Cristo hoje, para mim, significa o alívio das tensões terrenas. Porque quando eu olho para a minha condição, quando eu vejo tudo aqui, consigo entender hoje, pela graça de Deus, não é esperteza minha não, esse lugar é ruim demais. Mas é aqui que nós desenvolvemos a nossa missão. Mas missionário, ele chega, faz a missão e vai embora. E é isso que eu e você temos que fazer aqui. Nós somos enviados para cá, fazer a nossa missão e ir para casa. Voltar para a casa de Deus, para a casa do Pai. Isso requer disposição. Eu e você precisamos lembrar que o futuro já começou. E quando ele começou? Quando Cristo veio, se encarnou, serviu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então nós estamos aí já no final. Estamos aí já caminhando. Então tá para finalizar. E a gente não pode, como diria Virgulino Ferreira, dormir de cirola. Não podemos. Temos que estar vigilantes. Temos que permanecer alertas. E os cristãos podem, muitas vezes, cair na tentação de achar que está tudo bem e relaxarem na sua missão. Então a gente precisa viver com discernimento. A gente precisa viver em oração. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. O que é critério? É saber pelo que se vive. É entender como fazer as coisas. E sóbrios, aqui é a ideia da compreensão, para que as nossas orações não se interrompam. O que é interessante, o reverendo Hernandes comentando esse texto, ele vai dizer que uma vida de pecados interrompe uma vida de oração. E se não há uma vida de oração, não há relacionamento com Deus. E se não há relacionamento com Deus, não há discernimento. E se não há discernimento, o pecado se configura. Então percebam, meus irmãos, como é grande o prejuízo de uma vida desatenta, de uma vida longe da vontade do Senhor. Porque a oração vai nos colocar em harmonia com Deus. Assim como o amigo, o casal, que tem o hábito de conversar constantemente, é marcado por uma sintonia, assim nós, se oramos constantemente, estamos sintonizados com Deus. Então, uma vida longe da vontade de Deus tem prejuízos na oração. Então, o sofrimento ele tem grande participação nessa expectativa no retorno de Cristo Jesus. Mas também no desenvolvimento do amor fraternal. Sabia que o sofrimento nos ajuda a ser mais chegados? Acima de tudo, verso 8,
porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ora, se eu tenho que abrir a minha casa, é porque eu reconheço que alguém está desabrigado. Se eu tenho que amar alguém, é porque reconheço nele a necessidade. Então, o sofrimento, ele me sensibiliza a ponto de entender que, assim como meu irmão, eu sou necessitado. E se eu tenho essa necessidade, ele também tem. E se eu me torno sensível às necessidades dele, eu vou agir com mais gentileza, humanidade e carinho. Parece estranho, né, a gente falar dessas coisas, está tão demodê. Nossa, que linguagem pueril, pastor. Mas é o desafio, irmãos. É daqui que a gente veio e é para aqui que a gente precisa voltar. É para essas coisas. Gentileza não é fraqueza, educação não é fraqueza. Na verdade, tal como as coisas estão hoje, é sinal de muita força. Porque quantas vezes, falava aqui de Estevão, não é? A serenidade é combatida com a grosseria, com o espírito rude. Muitas vezes. Mas o sofrimento nos coloca dentro da perspectiva do amor fraternal. Então o Senhor nos chama à generosidade, à liberalidade. Então, temos diante de nós o desafio de amar, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Num contexto de sofrimento, num contexto de luta. A gente pode lembrar aqui alguns aspectos dessa luta. Relacionamentos profissionais, relacionamentos conjugais, relacionamentos sociais, relação com as autoridades, tudo tenso. Todos esses relacionamentos marcados por dificuldades, o que coloca os cristãos em sofrimento aqui, porque eles têm a perspectiva de fazer a coisa certa, que o mundo rejeita. É difícil você ir numa direção, enquanto o mundo todo vai na outra. Mas é para isso que nós somos chamados. Nós estamos num oceano bravio chamado mundo, e você está num barco pequeno. No entanto, você precisa lembrar-se apenas de uma coisa: no seu pequeno barco está Jesus Cristo. Diante das ondas bravias está a autoridade dele. Então não tenha receio, ame, não tenha receio. Abra sua casa, abra o seu coração e cuide daqueles que você puder. O sofrimento também nos ajuda a servir melhor o povo de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós estamos aprendendo como fazer isso nas quartas-feiras. Honrar uns aos outros, dedicar uns aos outros. Temos muita coisa boa para compartilhar aí. Então, o que você está fazendo com os dons que o Senhor te deu? Temos aprendido que talentos não devem ser ocultados, não devem ser escondidos. Se você sabe fazer, há um objetivo para isso. Faça. Faça. Você já imaginou se o padeiro não fizesse o pão? O que você ia comer de manhã? Você já imaginou quando alguém se exime da responsabilidade que tem? Falta. Nós ficamos abismados com os rumores de greves que podem afetar o abastecimento. E aí o desespero, né? A gente começa a correr para os mercados, para os postos. Mas você já parou para pensar que quando você deixa de fazer o que Deus te chamou para fazer, você está fazendo a mesma coisa? Você está deixando de abastecer o coração de alguém com os seus dons, com o seu cuidado, com o seu talento? Quando você deixa de pregar, quando você deixa de anunciar, quando você deixa de orar? Vou contar uma historinha para vocês.
uma grande igreja, mega igreja. E essa igreja, há muitos anos, tinha uma coisa que para eles era fantástica. Todos os domingos, uma multidão de pessoas se convertia. E numa certa feita o pastor fez o apelo. Mas não era uma igreja presbiteriana, né? E ninguém foi. O pastor estranhou. Ele refez o apelo, bem apelativo mesmo. Ninguém se levantou. E foi assim durante 4 fins de semana. Depois desse tempo, o pastor reuniu a sua liderança, reuniu a sua igreja, falou: tem que conversar com a igreja, tem alguma coisa errada. Ao longo desse tempo, o Senhor nunca nos deixou passar uma semana sem a conversão de almas. E há um mês, ninguém se rende ao Senhor aqui dentro. Alguém deve estar em pecado. Temos que descobrir aonde está o erro. E colocou a igreja toda, fechou as portas e disse: hoje nós vamos descobrir o que está errado com esta igreja. Porque certamente alguém está em pecado aqui e o Espírito Santo nos abandonou. Ninguém se converte há mais de um mês. Aquele silêncio sepulcral na igreja. De repente, uma mão trêmula de um idoso se levanta lá no finalzinho, no último banco, e o pastor então falou: não é possível, o que o irmão aprontou? E a gente nunca espera, né, que um idoso apronte tanto, né? E aí o velhinho se levantou, tremendo, chorando, e disse: irmãos, eu quero pedir perdão a vocês, o pecado é meu. Ao longo de todos esses anos eu tenho orado pela conversão de almas aqui nessa igreja, tenho pedido a Deus para tocar os corações, mas eu estou velho, irmãos, e tenho estado muito cansado, e as minhas forças físicas não têm me ajudado, e há mais de um mês eu deixei de orar pela conversão de vidas. Perdoe-me, o pecado é meu. Nós sabemos que a soberania do Senhor impera em muitas dessas coisas, mas esta história serve apenas para nos mostrar como pode fazer diferença a atitude de um irmão. Às vezes você fica aí: ninguém vai me notar, ninguém vai deixar, ninguém vai perceber se eu não fizer. O fato é que você não faz para mim, você não faz para ninguém, você faz para o Senhor, fazendo pelas pessoas. O objetivo não é obter glória para nós, mas é a glória de Deus. Portanto, fomos chamados para servir ao Senhor diligentemente, de forma altruísta, ou seja, buscando o bem do outro, fazendo as coisas de conformidade com a vontade do Senhor, porque é assim que nós nos edificamos. O que edifica a igreja? Não são melhores instalações, não é mais amplo espaço, não é um ar-condicionado, não é a qualidade do som. O que edifica a igreja é compartilharmos a vontade de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então glorifique a Deus com o seu sofrimento, com a sua dificuldade. É para isso que fomos chamados. Porque, irmãos, se sofremos, nós precisamos saber como lidar com isso. E agora nos versos 12 a 19, nós precisamos lembrar como o cristão lida com o sofrimento. Primeiramente, não se admire. O sofrimento ele é totalmente compatível com a vida cristã.
Então, nós podemos afirmar assim, sofrimento e cristianismo, tudo a ver, tá certo? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro está dizendo, gente, não se admira não. O que é interessante é que Pedro aqui, é o mesmo Pedro que se acovardou antes com medo de sofrer. Por que ele nega Jesus? Porque ele não queria passar pelo que Jesus estava passando. Então é melhor negar. Não é? Você já esteve naquela roda quando criança, aprontando, e quando a mãe chega, quem fez isso? Aí 5 meninos, 4 apontam, foi o Zezinho. Normalmente o mais pequeno, né? Foi ele. Foi o que Pedro fez. Ah, você é um dos... Não, é ele sozinho. Não tem nada a ver com isso. Mas não se admire, Cristo sofreu. Se você é um cristão, você vai sofrer também. Mas aqui é o sofrimento pelas questões certas, tá, gente? Não é qualquer sofrimento, não. A gente vai chegar lá. Então, a perseguição é consequência da fidelidade. Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo 3,12. Todos quantos querem ser fiéis serão perseguidos. João também vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, verso 13, que nós ganhamos o ódio do mundo simplesmente por sermos servos de Cristo. Paulo vai falar de novo lá em Atos, Lucas escrevendo, que tribulações e o reino de Deus estão sempre caminhando juntas. Mas esse sofrimento é pedagógico, irmãos. Esse sofrimento ele nos ensina, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Interessante aqui que é provação, não é tentação. Tentação é coisa do diabo, provação é coisa de Deus. A provação está verificando o nível da sua fé. A tentação está destruindo a sua fé. O objetivo dela é esse, é te afastar de Deus. Então, a pedagogia do sofrimento é nos levar a aprender, nos tornar melhores e nos purificar. Então, não se admire. O sofrimento é um instrumento de Deus para aprimorar o seu coração. Segunda coisa, não se entristeça. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso é uma coisa interessante que a gente vê nos apóstolos e nos pais da igreja. Os pais da igreja eram pessoas que se orgulhavam de sofrer por Cristo. Eles ficavam felizes quando eram acossados pela sua fé, porque eles entendiam isso, que estavam sofrendo juntamente com Cristo. Eles achavam absurdo o que Cristo tinha passado por eles. E quando eles tinham a oportunidade de sofrer, eles falavam assim, puxa vida, que coisa boa. Não é pagando, mas eu posso entregar pelo menos o pouco que eu tenho, como agradecimento pelo que Cristo fez por mim. Então olha só que interessante. Nós temos aqui a perspectiva de uma alegria absurda. Porque se sofremos pelas razões certas, nós somos bem-aventurados. E o que é a bem-aventurança? É êxito. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Isso aqui, Jesus já nos falava lá no Sermão do Monte, lembra? É uma das bem-aventuranças. É a penúltima delas. Injuriados. Bem-aventurados sois quando vos injuriardes por minha causa. Certo? Não é sofrer porque você roubou. Não é sofrer porque você mentiu. É sofrer porque você disse a verdade. É sofrer porque você compartilhou a graça. É sofrer porque você contrastou. Aí é diferente. São coisas altas. É entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, como Tiago já nos ensinou lá no capítulo 1, versos 2 a 4. Queria até ler para você aqui. E diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então o sofrimento ele vai evidenciar onde a gente ainda precisa melhorar.
é o teste. Então, todo o processo de retífica passa por um teste, para ver se há vazamentos, para ver se há trincas, para ver se há coisas ainda por fazer. O que nos aperfeiçoa? É o sofrimento. Vê se esse menino está crente mesmo. Lembra de Jó? Exatamente isso. Jó sofreu por causa da sua justiça, que não foi necessariamente aos homens, mas foi ao diabo. O diabo ficou tão indignado, falou assim: esse menino não sofre, por isso que ele é tão santo. Deus falou: você vai ver se ele é ou não é. Então não se entristeça, reconheça o privilégio, se você sofre pelas razões certas. Então una-se a Cristo pelo sofrimento, porque há propósito, e o objetivo é a comunhão. Ele está ao seu lado nesse momento, Ele está com você, se você sofre pelas razões certas. Então, o objetivo é a glória, é um futuro feliz. Romanos 8,18 fala de uma glória revelada. Segundo aos Coríntios 4,17, fala de uma dor passageira. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E lá em Apocalipse, é o Senhor Jesus falando: o luto terá fim. Ele mesmo vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, bem-aventurança é êxito na fé. E êxito na fé envolve resignação, coragem e descanso. Então, as aflições não podem calar a adoração do justo. Ok? Então, preste atenção. Terceira coisa: nem todo sofrimento é de Deus. Tá certo? Então, vamos pensar isso aí. Sofrimentos provocados pelo homem colocam em ruínas. Então, olha só. Verso 19 vai dizer algo interessante para nós. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então ele já pula lá para o final e diz: sofrer pela razão certa é estar nas mãos de Deus, é encomendar a sua alma a Deus. Mas é importante a gente pensar que existem sofrimentos desnecessários. Não sofra, porém, verso 15, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Vejam aqui razões que podem fazer com que nós soframos desnecessariamente. São sofrimentos que nós auferimos por causa das escolhas malfadadas que fazemos. Certo? Esse sofrimento não vem do Senhor. Esse sofrimento não te coloca mais perto de Deus, porque são sofrimentos frutos de pecado. Não é sofrimento resultante da justiça, é sofrimento causado pelo pecado. Tá? Então, há uma diferença muito grande. Então, sofrimentos provocados pelo homem, que o colocam em problemas e grandes incoerências. Então, a gente precisa perguntar: por que eu estou sofrendo? Diante do sofrimento, pergunte: qual é a razão do meu sofrimento? E aí você pode ter duas constatações e cada uma delas vai te colocar diante de um resultado diferente, né? Então, se você está sofrendo porque foi fiel a Deus, você pode soltar foguete. Você pode se alegrar, porque é o sofrimento adequado. Mas se você sofreu ou está sofrendo porque mentiu, porque foi falso, porque foi negligente, aí é pedir perdão ao Senhor e recomeçar, reconstruir, refazer o caminho, né? Por quê? Nós precisamos sempre manter uma postura fiel, né? Cuidado. Então, sofrer por pecado é vergonha. Por isso, a palavra do Senhor nos recomenda uma vida correta. Tá? Então, para nós, meus irmãos, precisa sempre ser estranho a prática do pecado, a dissolução, a lascívia, a imoralidade, a desonestidade. Isso precisa ser estranho para nós. Há algo complicado hoje no seio das igrejas, que é a tranquilidade cristã face ao pecado. Nós não temos mais escrúpulos sobre o que fazer e o não fazer. Muitas das nossas escolhas estão tão evidentes que a gente não se envergonha mais. Se bebe, se não bebe,
Se transa antes do casamento, se não transa, se trai a esposa, se não trai, se consome imoralidade ou não. Essas coisas não nos perturbam mais, a gente dorme tranquilamente com isso. Não está certo. Isso não é moralismo. A gente precisa lembrar que fomos chamados para sermos diferentes. Se sofrer pelo pecado é uma vergonha, sofrer pelo Evangelho é uma honra, porque esse é o motivo certo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, Pedro está dizendo o seguinte: Deus está começando de casa. O juízo ele é para todos. E quando o Senhor impõe sofrimento à sua igreja, Ele está provando a sua igreja. Então percebam que aqui, dentro dessa perspectiva, o sofrimento é positivo. Mas o sofrimento que vem como consequência do pecado, você já imaginou o prejuízo? Então, Deus parte de nós, porque Ele tem total interesse em disciplinar a sua igreja, torná-la santa e tratar o seu coração, porque o Senhor está aprimorando o seu povo, dia após dia. Então confie, apesar de tudo. Entregue a sua dor a Deus. Siga fazendo o que é certo. Não abra mão da justiça. Não abra mão da justiça. Aproveite a oportunidade de agradar ao Senhor. E com isso você vai crescer, abençoar muitas vidas e também edificar muitos corações. Deus está falando conosco, irmãos. Então, diante do seu sofrimento, olhe para o Calvário. Olhe para a cruz. Se ela está vazia hoje, é porque aquele que foi fustigado lá venceu. E nele você pode vencer também. Mas peça ao Senhor para dar ao seu coração o senso de privilégio pelo sofrer pelas razões certas. Que você e eu não tenhamos medo do que o mundo pode nos fazer. Que nós sigamos firmes. Que o mundo emita as opiniões que ele quiser a nosso respeito. Mas como dizia Paulo, importa antes agradar a Deus do que a quem quer que seja. Você pertence ao Senhor. Viva como tal. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos por tua palavra, que nos desafia na manhã de hoje e que nos coloca diante de uma posição última. Ensina-nos, ó Deus, a sermos fiéis em todas as coisas. Tira de nós, ó Deus, todo espírito de covardia e dá-nos, ó Deus, espírito forte, espírito ousado para servir ao Senhor. Obrigado porque nos ensinas, porque falas ao coração da tua igreja. Desperta-nos para ti mesmo. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Recebam, irmãos, pois, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor. Que esse povo nutra em seu coração a expectativa de te encontrar e contigo reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.